Shalom, irmãos. Shabbat abençoado para todos. Então, vamos para mais um estudo. Essa semana estamos na Parashá Toldot, que é gerações, Gênesis 25 ao 28, que já estudamos, né? E a Brit Hadashá, nós vamos dar continuidade em Mateus 10 ao 11. Então, nós já vimos na Parashá anterior, o ministério de Yeshua ali começando com os milagres, maravilhas, expulsando demônios, curando enfermos, e ele ali termina falando que a colheita é grande, que já está pronta, porém falta trabalhadores. Então, o que ele faz depois, logo depois que ele fala isso? Ele começa o ministério apostólico dele, né? Ele começa a enviar os seus apóstolos. Pai, em nome de Yeshua, fala conosco, Pai, mais uma vez nós te pedimos, fala conosco, coloca a tua palavra em nossos corações. Todos que estão ouvindo, todos que estão em casa, abençoe grandemente, Pai. Traga paz a todos os lares que estão ouvindo essa palavra, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Então, irmãos, nós vemos Jesus ali começando a transferir aquilo que está nele para os apóstolos. Ele começa ao ministério apostólico dele, ele começa transferindo a autoridade. No capítulo 10 ele diz: e ele, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda espécie de doenças e toda espécie de enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu; Simão, o cananeu; Judas Iscariotes, quem também o traiu. Esses 12 Jesus enviou, dando-lhes ordens, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, aqui Jesus começa a transferir a autoridade que está nele. Nós vemos a importância, né, que nós já conhecemos isso, temos visto isso, mas a importância da transferência de autoridade. Yeshua ali transfere a autoridade que está sobre ele, o poder, a unção, o poder de curar, o poder de libertar. Ele transfere aquela autoridade para os apóstolos para fazerem igualmente. Primeiro ele fala para os apóstolos irem e pregar para a casa de Israel. A casa de Israel, né, os irmãos ali, porque era necessário que desse primeiro momento fosse pregado o evangelho para o povo hebreu, para a casa de Israel, né? E num segundo momento esse evangelho ia se estender aos gentios, mas nesse primeiro momento Yeshua coloca essa missão para os apóstolos, porque ali ele diz, né, Jesus então, quando ele transfere essa autoridade, ele já dá as diretrizes para o que eles devem fazer, ele dá os caminhos, ele dá as direções. Vai primeiro para a casa de Israel. Mais uma coisa, mas ide antes as ovelhas. 7. E quando forem pregar e dizendo: o reino dos céus tem se aproximado. Ele manda pregar sobre o reino, porque o reino está próximo, porque o rei chegou. O rei que anuncia esse reino, o rei esperado, chegou. Então o reino de Deus está próximo, está vindo à terra. É chegado o tempo do rei. O rei chegou, ele vai ali exercer seu reinado, exercer o seu sacrifício, e através desse sacrifício nós seremos introduzidos nesse reino. Aleluia, nós seremos introduzidos, nós fomos introduzidos através desse rei, desse sacrifício que ele fez. Nós assim fomos também introduzidos nesse reino. Então ele
manda que os discípulos preguem esse reino para o povo judeu, para o povo de Israel que estava ali esperando o Messias, esperando o rei, né? Então eles vão primeiramente nesse sentido. Curai os enfermos, mais um das ordens de Jesus. Outra ordem: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, livremente recebeste, livremente dai. Jesus, ele começa mandando pregar, né? Ir pregar o reino. E como que você vai manifestar esse reino, mostrar esse reino? Curando os enfermos, purificando os leprosos, ressuscitando, manifestando esse reino. Esse reino é sobrenatural. Se o reino sobrenatural veio, então esse reino tem que ser manifesto na terra. Esse reino precisa ser manifesto aqui na terra. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós temos autoridade, foi nos dada autoridade para isso, para curar os enfermos. Nós temos que crer nesse sobrenatural, crer que isso foi nos dado como autoridade. Se somos filhos, se somos discípulos, se estamos buscando o Mestre, sendo discípulos de Yeshua, caminhando com Ele, então nós temos essa autoridade, Ele nos deu. Amém? Então temos sim que tomar posse, porque já foi dada a autoridade, temos que tomar posse e manifestar esse reino, manifestar essas curas, esses milagres, para mostrar esse reino aqui na terra, porque muitos estão cativos. E o reino das trevas, irmãos, eles manifestam coisas sobrenaturais aqui nessa terra, eles manifestam coisas, bruxarias, feitiços, milagres. O reino das trevas já faz isso e encanta milhões de pessoas, encanta, seduz. A serpente está aí seduzindo milhões de pessoas. Mas o Pai, Yeshua HaMashiach, nos impeliu de manifestar o sobrenatural aqui na terra para capturar as ovelhas perdidas. Amém? Para trazer luz para essa terra, para trazer a verdade, a palavra. O reino é composto, o reino, o ministério, junto com o sobrenatural, com o milagre, com coisas sobrenaturais de Deus. Não provisioneis ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos. Não adianta ficar pensando no que levar para ministrar, o que eu preciso. Ele irá prover. Aqui ele deixa claro que não aforde para a sua jornada nem 2 túnicas, nem calçados, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrares, investigai quem nela é digno, e ali vos hospedei. Ali o profeta, o evangelista, nós como pregadores da palavra temos que ajudar o outro, hospedar o outro com amor, com gratidão, procurar ali um local, uma casa que seja digna de receber, que seja, né, hospitaleira para receber, e fala que não deve se preocupar com o que vai levar, com roupa, com túnica, porque tudo irá ser sobrenatural, tudo Deus irá prover. Viver na dependência, irmãos, eu acredito que isso é uma coisa assim muito poderosa para trabalhar a fé, porque eles tinham que ter fé o tempo todo. Então, quando a pessoa vive na dependência, ela vive na fé o tempo todo. E é isso que Yeshua está falando aqui, para eles viver na fé. Não dava para contar com nada, porque se a gente começa a contar com aquilo que a gente tem, a gente passa a deixar a fé de escanteio, a fé de lado. Aí eu tenho meu emprego, eu tenho meu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e aí não fica esperando o sobrenatural, fica esperando aquilo que já é certo. Então ele fala para eles o tempo todo esperarem na fé, exercerem a fé e serem providos pelo sobrenatural. E nunca irmãos, se pode cobrar pelos dons, né? Aqueles dons, como ele fala aqui, de graça receber, de graça dareis. Os dons que foram dados nunca devem ser cobrados por esses dons para manifestar cura, para manifestar milagres, né?
Nada disso provém de Deus. Fiquem na dependência de Deus e dos seus irmãos. A igreja deve cuidar e valorizar os seus ministros. A própria igreja, os próprios irmãos têm que valorizar os seus ministros. Aqui é uma forma também de colocar os irmãos em unidade. Vamos lá no 16. E aquele que não vos receber, aí então fala para entrar na casa. E se a casa for digna, deixai sobre ela a vossa paz. Aonde a gente entra, a gente tem que deixar sobre aquele lugar a paz. Mas se a casa não for digna de paz, não for digna da palavra, tiver resistência à palavra, não quiser receber aquilo que Deus tem, sacode, irmão, sai. Não fique falando mal, mas apenas sai, porque o juízo de Deus para aquele local vai ser terrível. Como ele fala aqui, mais do que Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra não tinha quem pregasse. Então as casas, os locais recebem a palavra do Senhor e rejeitam, Senhor, como será? Como será o juízo? Então, irmãos, quando a gente está em algum lugar e a pessoa não recebe, a gente já tem que ter misericórdia dessas pessoas e pedir a misericórdia de Deus para quebrantar aqueles corações. Amém? E sai, sacode a poeira, não pega nada, não leva nada, nem a poeira daquela casa você leva, vai embora. Se a casa for digna, torne para vós a vossa paz. E aquele que não vos receber, nem escutar a vossa palavra, partindo daquela casa ou cidade, sacudir a poeira de vossos pés. Na verdade, eu vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma, Gomorra, do que aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos, portanto, sede sensatos como a serpente e inofensivos como as pombas. Irmãos, aqui ele fala sobre nós termos discernimento, eles ser sensatos como a serpente está sempre atenta, a serpente está sempre, ela sabe quando alguém se aproxima, ela sabe quando tem um ataque iminente, a serpente está sempre a postos, alerta, e ele fala para nós sermos prudentes como a serpente, não ficar dando mole, não dar sopa para a maldade, para o azar, como diz aí, não ficar dando sopa para quem não quer receber a palavra de Deus. A gente tem que estar atento às maldades desse mundo, atento àquilo que pode nos afetar, nos atingir, porque existem, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas existem pessoas usadas para nos atingir. A gente tem que ser astuto como a serpente, né? Astuto não, né? Como que fala aqui? Prudentes, perdão, que astuto é Satanás. Prudente como a serpente, mas inofensivo como a pomba. A serpente, ela é prudente, ela vê o ataque, mas ela ataca de volta. Mas nós não, nós somos inofensivos como a pomba. Nós vamos o quê? Parte, voa. Sai de perto, voa para longe, seja inofensivo, não tenha maldade no seu coração para tratar o mal com o mal, mas seja inofensivo como a pomba, amém? E ele já nos alerta que ele está nos enviando para covil de lobos, para covil, então nós temos que estar atentos, irmãos, a nossa missão, ele já nos adverte, Jesus, ele não promete um mundo de fantasia, ele não promete 1000 maravilhas, ele fala, ele já avisa, olha, eu tô enviando vocês para uma missão difícil, porque vão querer atacar vocês, vão querer prender vocês, vão querer julgar vocês, vão querer açoitar vocês, vão acusar vocês nos tribunais. Jesus já avisa de antemão, então ninguém vai para o ministério sem saber onde que está entrando, mas tem que se preparar para isso. E qual é o preparo que o próprio Yeshua diz aqui? Não precisa ficar ali maquinando o que você vai falar, o que você vai dizer. O próprio Espírito
vai interceder por vocês, vai colocar as palavras nas bocas de vocês, na hora que precisar defender vocês, o próprio Espírito vai falar por vocês. Então somente vá, pregue e não se preocupe, vão fazer isso, vão, mas o Espírito é quem está com vocês, o Espírito vai falar com vocês. Sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que preserva até o fim será salvo. Quando vos perseguirem na cidade, fugir para outra. Tem que ser esperto, irmão, tá? O negócio ficou feio ali, já falou o que tinha que falar, parte, vai para outra e vai sendo guiado pelo Espírito Santo, que ele vai te dar o escape. Partir para outra. Porque em verdade eu vos digo que não tereis concluído a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. O discípulo, né, é ali que ele fala que, no caso, ele seria morto. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Então, se isso tudo aconteceu com Jesus, se ele foi pregado na cruz, se ele foi perseguido, se ele foi açoitado, se ele foi até mesmo blasfemaram falando que ele curava pelo espírito de Beelzebul, então que me dirá nós, né? Então ele aqui adverte que como aconteceu com ele também acontecerá conosco. Portanto, não os temais. Ele não fala isso para que nós tenhamos medo, mas sim coragem, mas sim saibamos o que estamos enfrentando e com a coragem, com o ânimo de saber que nós estamos acima disso, porque quem está conosco está acima de tudo isso. Então temais, porque nada há encoberto que não será revelado, nem oculto que não será conhecido. Ou seja, tudo que está de errado, irmão, toda palavra maldita que foi lançada contra você, tudo que está acontecendo de errado, toda a maldade que a gente vê se levantando no mundo, nada disso ficará em oculto, será revelado, assim a luz será revelada e tudo que está de errado também será revelado. Não fique preocupado com as conspirações desse mundo, com o que está em oculto, porque o próprio Senhor se encaminhará de revelar. É o próprio Pai que deixa em oculto e é o próprio Pai que revela. Aleluia. Então a gente não deve ficar preocupado com isso. Ele mesmo fará, nós temos que ir e pregar, porque ele mesmo fará e não devemos ficar aí remoendo essas coisas. Aqui ele diz que nós sofreremos todo tipo de perseguição política, religiosa e familiar. Porque aqui olha o que ele diz. O que eu vos digo às escuras, falai-o à plena luz. E o que ouvires, não ouvindo, pregais sobre o telhado. Deixa eu ver em qual que ele fala aqui. 18. Sereis levado à presença dos governantes e dos reis por causa de mim, como testemunha contra eles e o gentio. Então ali a gente vê a perseguição política. Também depois ele vai falar ali que pais contra filhos, filhos contra pais, a perseguição familiar, a perseguição religiosa. Basta ao discípulo ser como seu mestre, é o que nós temos que buscar todo dia. Ser como nosso mestre, humilde, manso, oh aleluias, todos os dias buscando ser como nosso mestre a cada dia. E ao servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebul o mestre da casa, quanto mais chamará aos de sua casa. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não será revelado, nem oculto que não será conhecido. O que eu vos digo às escuras, falareis à plena luz, e o que ouvirdes no ouvido, pregai sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temais antes aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Aqui ele diz para a gente não ter medo, das pessoas que podem ameaçar, matar, fazer mal, que nós devemos pregar a palavra à luz, não devemos nos envergonhar do evangelho de Cristo, devemos falar aonde quer que formos
a plena luz, no alto, para todos ouvirem, porque não devemos ter medo desses que vão tentar nos matar, tentar nos perseguir, porque eles não têm o poder de colocar alma nenhuma no inferno. Só quem tem é Deus, então é o único que a gente deve temer, é o próprio Pai, Ele que tem esse poder. Amém? Não se vendem dois pardais por um ex, e nenhum deles cairá na terra sem vosso Pai. Mas os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos numerados, portanto não tem mais valeis vós do que muitos pardais. Deus aqui, e Jesus aqui está falando, gente, o Pai ama vocês, o Pai criou vocês, Ele conhece o cabelinho, todos os fios do seu cabelo, vocês são valiosos. Por mais difícil que seja a missão, você acha que Deus não vai estar com você? Você acha que Deus não vai estar cuidando de você, de todas as coisas que você precisa? É só a gente confiar. Amém? E aí, sobre a questão ali que eu falei, acho que eu virei a página, não, tá aqui mesmo. Jesus manda para a missão e já diz o que irão enfrentar e como proceder. Ele não nos deixa sozinhos no escuro, promete auxílio do Espírito Santo. Nosso chamado é levar o nome dele, ser perseguido por isso e não por qualquer outra coisa. Nossa perseguição é pelo chamado, pelo levar o nome dele, não é por qualquer outra coisa, por qualquer outra bandeira, por patriotismo, por presidente, por nada, por política, por nada. Nosso chamado é levar o nome dele. E a perseguição, aqui que ele fala que serão perseguidos pelo meu nome, é pelo nome dele. Amém? E tudo que está oculto será revelado, as máscaras irão cair. Do mesmo jeito que o mal vai vir para fora, a luz virá também muito forte e vai se manifestar nessa terra. Não se envergonhe do evangelho. Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas espada. Guerra contra as trevas, espada. A verdade, a luz, a justiça é a guerra espiritual, é a palavra de poder. Amém? Não penseis que... Porque eu vim por um homem num desacordo contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Guerra contra as trevas. Quando a gente guerreia contra as trevas, todos se levantam. Os familiares se levantam, porque muitos são geridos e influenciados pelas trevas. Então, ele veio trazer guerra contra as trevas. E nós vamos sempre estar batendo de frente com as trevas, irmãos. E muitas das vezes pessoas vão se levantar, pessoas que nós amamos, mas nós temos que entender que a nossa luta não é contra eles. Amém? O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim não é digno de mim. Se você se dedica muito a algo ou alguém que você ama, isso não é errado, você se dedicar aos seus filhos, ao se dedicar aos seus pais, você amar muito algo, sua profissão talvez, isso não é errado. Só que se você ama tanto assim isso, a ele você deve amar ainda mais. Você tem que ter amor ainda mais transbordante para dar ao Deus. Então, não é que você tem que deixar de amar o seu filho, deixar de amar a sua mãe. Não, mas amar a Deus ainda mais do que esse amor grande que você já tem. Esse amor ainda tem que ser gerado ainda maior. Essa dedicação que você tem aos seus filhos, à sua casa, ao seu lar, ao seu marido, ao seu trabalho, às suas coisas, vai ser ainda maior para o Pai. Dedique-se ao que você gosta, mas dedique-se ainda mais ao Pai. Amém? Como eu não sei, mas dá seu jeito. Temos que dar o nosso jeito. E Ele nos dá, né? Ele próprio
faz todas as coisas, né? Basta a gente se impor ali e ir buscando que Ele vai nos dando capacidade para fazer tudo isso. Quando você é guiado pelo Espírito e submete tudo a Deus, suas escolhas e decisões, então você entrega a sua vida pelo propósito dele, não sendo guiado mais por suas vontades. Então aqui, se você está entregando tudo, se você está colocando todas as suas decisões, tudo na mão dele, você vai ser guiado por ele, vai estar dando a sua vida, você vai estar tomando a sua cruz, né? Negando a si mesmo, colocando tudo primeiramente na vontade do Pai, submetendo tudo a Ele. No 40, o que você recebe a mim, me recebe, e o que me recebe, recebe aquele que me enviou. O que recebe um profeta em nome de um profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um homem justo em nome de um homem justo, receberá recompensa de um homem justo. E todo o que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, apenas no nome de um discípulo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Honra a quem deve honra, irmãos. Honrar os chamados e escolhidos tem muito valor no mundo espiritual. Quando a gente honra um escolhido do Senhor, isso tem um valor tremendo no mundo espiritual. Então, devemos cuidar daqueles que são chamados pelo Senhor. Devemos ter muito e muito cuidado com a nossa boca, com a nossa língua, ao falar de alguém, ao falar de algum ministério, porque a pessoa pode ter sido enviada, chamada pelo Pai, e aí, se você falar contra um enviado do Senhor, misericórdia, então devemos ter cuidado, deixa que Deus acerte com ele, o que ele estiver fazendo errado, porque muitas das vezes alguém vai ser levantado por Deus, ele pode se desviar do caminho, fazer coisas erradas, mas aí é ele Deus, larga ele com Deus. Claro que você vai pedir discernimento, não vai seguir ali as orientações daquela pessoa que está fora, né, desalinhada com o Senhor, mas não abra sua boca para falar, para amaldiçoar, amém, irmãos? Vamos aprender isso. Não podemos falar contra um escolhido de Deus e devemos honrar aqueles que são escolhidos, cuidando. Aqui, quando ele fala de pegar esse copo de água, pegar o copo de água no deserto exigia um esforço, você tinha que ir lá no deserto, pegar água. Então, não é só assim um simples copo de água ali, tá cuidando, não. É você cuidar mesmo, é você se esforçar pelos que são chamados do Senhor, cuidar deles, fazer esforço para ajudá-los. Capítulo 11. E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar as instruções aos 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Veja os milagres, veja o evangelho do reino sendo pregado, mudando a mentalidade dos pobres. É o que Jesus mostra ali. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: És tu aquele que havias de vir, ou aguardamos outro? João ali indaga Jesus, e Jesus responde e disse: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvides e vedes. Os cegos receberam sua visão, os coxos andam, os leprosos são purificados. Ou seja, é aquilo que eu falei aqui. Veja, João, os milagres, veja que o evangelho do reino está sendo pregado, a mudança de mentalidade dos pobres, eles estão vendo a luz, eles estão vendo a verdade, o evangelho está sendo pregado. Essa é a confirmação de que o reino está próximo, as mentes sendo mudadas, os milagres acontecendo, amém? Porque é aquele de quem está escrito: eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro que preparará diante de ti. É aqui que Jesus começa a falar sobre João. Na verdade, eu vos digo, dentre os nascidos de mulher, não apareceu um maior do que João, o Batista.
Contudo, aquele que é menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os violentos o tomam pela força. João tinha simplicidade, deu sua vida pelo reino, diminuiu por Cristo, para Cristo aparecer, e ele queria ardentemente ver o reino chegar. Ele gerava fome e sede, ele queria ver o reino chegar. Ele desejava ardentemente, com toda a força. E a força que se tem é a força para que venha o reino. Amém? O reino dos céus é tomado pela força. Pois todos os profetas e as leis profetizaram até João. E se vós quisesseis recebê-lo, este é Elias, o que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem eu compararei essa geração? É semelhante às crianças que se assentam nos mercados e chamam os seus companheiros, dizendo: trocamo-nos flauta e não dançaram, cantamos murmurações e não lamentaste. Portanto veio João, não comia nem bebia, e dizem: ele tem um demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aqui um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, irmãos, nada aqui, o que ele está dizendo? Que nada tá bom. Nada tá bom para aqueles que não querem se submeter ao governo de Yeshua. Se tá comendo tá errado, se tá jejuando tá errado, se tá falando que pode fazer isso tá errado, se tá falando que não pode tá errado. Por quê? Porque não querem se submeter a palavra ao comando de alguém. E nesse caso esse alguém é Yeshua HaMashiach. Então, para quem não quer se submeter, nada vai estar bom, nada vai estar certo, nada vai estar legal, vai ter sempre um defeito. Aqui eles tocaram, eles festejaram e não estava bom. João não comia e também não estava bom. Por quê? Porque não sempre haverá desculpas e acusações. Ai de nós. Ai, aqui, ó. Então ele começou a repreender as cidades nas quais se havia feito a maioria dos seus poderes, obras, porque eles não se arrependeram. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós se fizeram, a muitos eles teriam se arrependido em saco e cinza. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até o céu, serás derrubada para o inferno, porque se em Sodoma tivesse sido feita obras poderosas que em ti se fizesse, teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma do que para ti. Naquele momento Jesus respondeu e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultastes essas coisas aos sábios e prudentes e a revelastes às criancinhas, aos pequeninos. Então, irmãos, ai de nós que temos tantos recursos hoje para ouvir a palavra, para buscar, para estudar, tantas coisas que o Espírito opera e nós ainda assim muitas das vezes duvidamos e nós não buscamos. Ai de nós, quanto mais é dado, mais será cobrado. Então essa geração é uma geração que tem o conhecimento nas mãos, que é só buscar, que é só tentar. Tem a internet, tem tantos meios, irmãos. Antigamente não tinha, né? Só tinha a Bíblia, um cultozinho lá, às vezes, né? O pessoal da roça, um culto uma vez ou outra. Não, e hoje a gente tem culto quase todos os dias, a gente tem a internet, a gente tem culto online, a gente tem todas as formas de buscar o Senhor. Então, ai de nós, misericórdia, Senhor, ai de nós que temos tantos recursos. E a palavra de Deus fala que ai daqueles, né, que ouviram e não creram. E aqui ele fala sobre os pequeninos. Só quem tem humildade pode acessar os mistérios de Deus, amém? Ele ocultou dos sábios, aqueles que se acham sábios,
perdão, não têm humildade para reconhecer que precisam conhecer mais, que tem coisas que não cabem à nossa sabedoria, ao nosso entendimento, que não entra aqui nas nossas filosofias humanistas. Então, quando a gente reconhece, quando a gente tem a humildade de dizer que tem coisas que está além de nós, do nosso entendimento, da nossa sabedoria, que está além das nossas capacidades, que está no sobrenatural, e aí só assim nós temos como receber os mistérios de Deus, os mistérios que Ele revelou aos pequeninos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Se você for como Ele, se nós buscarmos sermos como Yeshua é, como Ele é, será tudo muito mais fácil. Mais fácil, irmãos, não falo no sentido, né, que aí seria contraditório, porque ele já falou que vai ter muitas coisas que a gente vai ter que enfrentar, mas mesmo assim, esse enfrentamento será fácil, porque nós estamos imitando o mestre, e ele fala que quem está com ele, o fardo vai ser leve, vai estar dividindo ali, ó, o peso, ele vai estar segurando o peso maior, a gente vai estar debaixo ali. O fardo maior ele já carregou. Amém? O cansaço de lutar sem propósito, por coisas vãs, sem entender o propósito. Quando a gente entende os propósitos do Pai, quando a gente está no mesmo propósito de Yeshua, a gente não cansa porque a gente sabe pelo que a gente está lutando. É diferente daquela pessoa que luta sem propósito, tá ali no cansaço do dia a dia, trabalho e rotina e cria filho e tal, mas sem Deus, sem aquela esperança, sem saber pelo que ela está lutando, o que ela está formando ali. É diferente quando você está no propósito de Yeshua, você sabe o que tenha na frente, qual os seus propósitos, qual o propósito do Pai para essa terra. Você está lutando por coisas espirituais, você está lutando para Deus ir abrindo os caminhos, libertando as pessoas e fazendo maravilhas. Então, o fardo é leve, porque junto com a batalha, junto vai vindo o regozijo, vai vindo a vitória, você vai vendo as obras de Deus, vai vendo as coisas caminharem. Amém? Quando você entra na missão dele, o jugo, né? Tudo vai fazer sentido e então você não será sugado por esse mundo. Tudo vai fazer sentido quando nós entramos no propósito dele, tudo faz sentido e as dores e as tribulações desse mundo não vão sugando nossas energias. Muitas das vezes a gente se deixa sugar pelo nosso dia a dia, pelos nossos afazeres, mas quando entendemos que isso é tão pequenino diante dos propósitos do Pai, diante daquilo que Ele quer fazer conosco, com a nossa família, com os nossos parentes, diante daquilo que Ele quer nos usar, diante daquilo que Ele quer ministrar em nós, isso se torna tão insignificante, tão pequenino, que vai transformando, vai nos dando alegria, vai tornando esse fardo do dia a dia, dos problemas, de tudo que acontece no mundo, vai tornando isso tudo mais leve, porque a gente já sabe que Ele carregou o peso maior, que esse peso que nós estamos carregando aqui é mínimo, porque a nossa recompensa já está nos céus. Nós não temos medo mais da morte, nós não temos medo mais das coisas deste mundo, porque a nossa recompensa está no céu, porque a gente sabe que o nosso mestre irá voltar, que ele nos aguarda. Aliás, nós aguardamos ele e que nós viveremos a plenitude com ele, viveremos coisas maravilhosas com ele. Nossa esperança não está nessa terra, não está em recuperar essa terra, as coisas físicas nem materiais, mas nossa esperança está nele, e é em levar o evangelho dele para que
mais e mais pessoas alcancem essa verdade, alcancem essa luz, alcancem a salvação nele, que entrem nele, no propósito que ele tem para as vidas dessas pessoas. Nossa missão, aqui Yeshua deixa o recado, né, nesse capítulo 10 e 9, ele envia para que nós possamos ir, pregar, curar, manifestar o reino, porque a seara é grande. A seara é grande, nós precisamos trabalhar para essa seara aumentar, para os trabalhadores aumentarem e para essas pessoas serem colhidas para o Senhor. Quanto mais pessoas, irmãos, mais pessoas serem resgatadas, amém? Nós precisamos buscar o Evangelho, buscar seguir o nosso Mestre, para que isso aconteça, para que nossos olhos possam ver. É isso que nos dá esperança, é isso que nos dá refrigério, é isso que nos traz a paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém.